Primeiramente, eu quero desejar a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu quero comentar com meus amados irmãos sobre a transição da lei para a graça, o qual o apóstolo dos gentios foi escolhido pelo próprio Cristo para pregarmos a nós, gentios. Muitas das pessoas não sabem o que significam gentios. Os religiosos, eles passaram para as pessoas que gentios significa ignorantes. Meus amados irmãos, vamos entender uma coisa: gentio significa todo aquele que não é judeu. Então Paulo foi separado para pregar o evangelho da graça para nós. Ou seja, nós não nascemos em Israel. Vamos entender um pouco, meu amado irmão. O apóstolo Paulo separado para um único evangelho para nós gentios. E quem escolheu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse para Paulo: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. Atos 13:47. O que os religiosos tentam esconder do povo é o evangelho que Paulo prega. Paulo pregava, se você vê em 2 Tessalonicenses 3, Paulo vai afirmar e nos dá uma ordem. Ele vai dizer: que vos aparteis de todos, irmão, que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Que vos aparteis. Ele vai dar a explicação mais específica quando ele diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhávamos dia e noite para não vos ser pesado a ninguém. Essa era a tradição a qual os seus discípulos tinham recebido de Paulo e dos demais discípulos. Ele também diz no versículo mais adiante: porque, como já tinha vos dito antes, vos digo novamente: aquele que não trabalhar, que também não coma. Então a religião, ela passou a esconder esse fato das pessoas, trazendo versículos isolados, o qual eles tentam dar fundamento a viver às custas do suor alheio, enquanto lá em Gênesis já acaba, quando a ordem que Deus disse que foi: do suor do teu rosto comerás o teu pão até que volte ao pó da terra. Ou seja, do suor do teu rosto tu vai comer o teu pão até que morra. Ou seja, ele não está dando essa ordem a qual Paulo se refere para o necessitado que tem que trabalhar para comer, não, porque tem necessitado desempregado. Aos necessitados desempregados, Mateus 25, Jesus Cristo vai separar os bodes das ovelhas, ou seja, os verdadeiros cristãos, dos filhos do diabo, os quais se denominam cristãos sem ser. Ele vai dizer: e vos apartareis o bode das ovelhas, porque quando eu tive fome, não me deste de comer, quando eu tive sede, não me deste de beber, quando eu tive enfermo e preso, não me visitastes. Aí perguntam: mestre, quando que tu passaste todas estas coisas? Jesus Cristo vai nos responder: quando negastes de fazer uma destas coisas aos meus pequeninos, negastes a mim. Aí nós vamos trazer outro versículo, o qual esses filhos do diabo acreditam. Quando eu chamo filhos do diabo, a palavra de Deus me dá toda a autoridade para chamar esses cães gulosos, os quais se denominam pastores, de filhos do diabo. Atos 13, 9 e 10, Paulo diz:
E Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filhos do diabo, cheio de todo engano e malícia, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eles trazem mais um versículo, o qual eles distorcem para dar fundamento às suas heresias, para viver às custas dos outros. Segundo Coríntios 9, ele traz só o versículo 7, mas ele nunca cita o versículo 9. Ele cita o versículo 7, quando diz assim: e Deus se alegra aquele que dá com alegria, não com constrangimento, mas com alegria. Mas ele não cita o versículo 9, quando Paulo também está se referindo, ao qual está escrito: espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Eles pegam versículos isolados para dar fundamento às suas heresias. Eu já fui expulso de várias denominações, porque eu cheguei em uma, o qual o cão guloso, que se denomina pastor, estava pregando que a pessoa tinha que determinar o salário do qual quisesse ganhar, trazendo Malaquias 3,10, o qual quando diz que a pessoa será abençoada por dar a 10ª parte do seu dízimo. Mas isso daí já é outra história, que também ali, aquela parte de Malaquias 3,10, não são para os gentios também, ali era para os judeus, a ordem. Então, ele estava afirmando que se a pessoa colocasse em um envelope, determinando o salário que quisesse ganhar, Deus daria em dobro, 10 vezes mais. Ele disse que se a pessoa quisesse ganhar 2.000, colocasse 200. Se a pessoa quisesse ganhar 1.000, colocasse 100 no envelope. Fui expulso, porque eu perguntei para ele: me diga uma coisa, quem é que está com a razão? É você tentando incentivar as pessoas pelo que comer amanhã? Ou é o Jesus Cristo? Leia para mim Mateus 6, do versículo 19 ao 21, e passe para o versículo 33. Esses homens são tão leigos e tão treinados para roubar o povo, que eles não sabem nada de Bíblia. Então ele pediu para mim: leia para mim, irmão. Ele falou com um sorriso na boca, como coisa que eu fosse apoiar a ladroice dele, porque em João 10 chama eles de ladrões. O próprio Senhor Jesus Cristo chama eles de ladrões. Eu disse: Jesus Cristo diz em Mateus 19 ao 21, não andeis, ele diz: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas junteis tesouro no céu, porque onde está teu tesouro, também está teu coração. Isso foi de Mateus 19 ao 21. Eu trouxe o versículo 33, a qual ele diz: e não andeis ansiosos pelos dias de amanhã. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Versículo 34 diz: basta cada dia seu próprio mal. Aí o homem que se denomina pastor, o cão guloso, ele tenta colocar na mente das pessoas que ela tem que determinar o que vai ter que ganhar, vai ter que comer. E você vê no versículo, o quais eles também distorcem, que está em Mateus 6, é o que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas. Não, ele não cita todas essas coisas, ele cita assim: e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas não cita o versículo anterior do Mateus 6, a qual Cristo está dizendo assim: não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir ou pelo que calçar, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que ele prometeu? O que comer, o que vestir e o que calçar. Agora nós vamos para 1 Timóteo capítulo 6, quando confirma. Ele diz assim: a piedade com certeza é uma fonte de lucro, mas com contentamento. Se você tem com que se cobrir e onde dormir, esteja com isso contente.
se vocês passassem a ler a Bíblia, quando eu digo vocês, eu não estou falando meus amados irmãos cristãos, não, eu estou falando aos religiosos. Se passassem a ler a Bíblia, por que foi que Jesus Cristo disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Eu fico imaginando a quantidade de leigos sustentando esses cães gulosos de uma tal forma. Eu vou dizer para vocês, aqui em Fortaleza eu prego para mais de 140 mil pessoas pessoalmente. Isso eu não falo para me gloriar não, porque a palavra de Deus é muito clara quando diz: aquele que quiser se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. E isso eu me glorio, em conhecer nosso Deus. Eu chego em casa de pessoas que não têm o que comer, mas o dinheiro daquele cão guloso que se denomina pastor para dar o dízimo, do qual era para o povo judeu e não para ele, está guardado. E a lavagem cerebral que foi feita na mente desse povo é tão grande que você mostra a verdade e ele te expulsa da casa dele. Mas já estava escrito isso também. Jesus Cristo nos avisou: e seriam odiados de todos por causa do meu nome. E ele também disse em João 16, do versículo 1 em diante, logo no início, os 3 primeiros versículos, ele diz: essas coisas eu vos digo para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão da sinagoga pelo meu nome. Vem mesmo a hora, até quem vos matar vão dizer que fará um favor a Deus. Mas preste atenção que ele diz: mas isso vos farão por não conhecer o Pai nem a mim. Jesus Cristo disse que nós seríamos expulsos dessas sinagogas, ou seja, desses prédios, sinagogas de Satanás, que é justamente o que está escrito em Apocalipse 2:9. Aqueles que se dizem judeus e não são sinagogas de Satanás. Agora eu te digo, por que se dizem judeus e não são? Porque vivem na lei e não na graça, porque também está escrito em Gálatas 3:10: todo vós que foste praticados obras da lei estão debaixo da maldição. Mas isso também esses cães gulosos jamais pregarão. Vamos para um versículo que vai dar todo o fundamento para acabar com o ganha-pão desses homens. Mateus 10, Jesus Cristo. Mateus 10, Jesus Cristo está dando uma ordem: ide, pregai o evangelho. Ele diz: de graças recebereis, de graças dai. Aí ele vai dar uma ordem bem específica: não junteis para vós nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Agora eu pergunto para meus amados irmãos: a conta do banco desses homens deve ser um cinto e tanto, não é? Ele também diz em Lucas 22:35, ele deu essa ordem: não junteis para vós. E Lucas 22:35 ele confirma quando diz: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforjem, sem dinheiro, porventura vos faltou alguma coisa? Aí os discípulos verdadeiros disseram: não faltou nada. Aí ele vai dar a explicação para os que levou bolsa e juntou: pois aquele que levou a bolsa, aquele que juntou para si, eu os coloco com os malfeitores. Agora eu pergunto, meus amados irmãos, como esse povo é tão leigo a ponto de sustentar um cão guloso, o qual Jesus Cristo chama de malfeitor, ladrão, salteador, porque em João 10, eles torceram de novo a palavra, dizendo que foi o diabo que veio para roubar, matar e destruir. Eu pergunto e eu queria que, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu sei que muitos aqui em Fortaleza estão me vendo, eu queria que pelo menos um
desses cães gulosos que se denominam pastores, eu vou citar os nomes de alguns aqui que eu queria que viesse até a mim aqui agora. Silas Malafaia, Everardo Silva, aqui perto de mim tem um que com certeza está me vendo, pastor Gustavo. Esse, pelo amor de Deus, só fala heresias. Só fala heresias. Para falar a verdade, todo pastor, homem que se denomina pastor, só tem dois motivos para o homem se denominar pastor. Ou ele é muito leigo, ou é o que Jesus Cristo falou, um ladrão, salteador, ou o que Isaías falou, cão guloso. Agora, meus amados irmãos, vejamos o que está escrito em Isaías 56:11. E esses cães são gulosos, não se podem fartar. E esses cães são pastores que nada compreendem. Esses cães são pastores que nada compreendem. Cada um se torna por seu caminho, cada um com a sua ganância, cada um com a sua parte, todos sem exceção. Olha, meus amados irmãos, como é muito fácil de compreender. Cada um por seu caminho, cada um com a sua ganância. Preste atenção. A universal não se une com a mundial não se une com a Deus é Amor não se une com a adventista não se une com a universal e assim sucessivamente. Todos eles têm uma doutrina diferente. A única coisa que esses cães gulosos têm em comum, você já sabe o que é o dinheiro, é o dízimo. Isso eles têm em comum, é o dízimo. Mas, tirando fora o dízimo, as doutrinas deles são diferentes. Todo tipo de doutrina é diferente. Vou te dar um exemplo. Lá em Éfesos 4:5 está escrito que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí a Igreja Universal batizou nas águas, preste atenção, batizou aquele ali nas águas. Aí aquele da Igreja Universal passou para Deus e Amor. Aí quando chega na Deus e Amor, eles vão dizer que o batismo anterior, a qual ele fez em outra igreja, não serve, vai ter que batizar nas águas de novo. Aí ele sai da Deus e Amor, vai para a Adventista. Quando chega na Adventista, a Adventista também vai dizer a mesma coisa. Olha, aquele teu batismo lá não serviu, só serve da nossa igreja, porque todos eles são os verdadeiros. Cada um é verdadeiro. Agora, como é que está escrito que só é um só Deus, uma só fé, um só Deus, um só batismo? Por que essa fé está dividida? Se o Espírito Santo de Deus é um só, enquanto nem batismo nas águas existem mais. É muita heresia, né? Enquanto está escrito lá em Romanos 6, a qual nós fomos batizados na morte de Cristo. Atos 19 vai afirmar. E, como eu disse, Éfesos 4:5 está afirmando um só batismo. Se é um só batismo, ou é o das águas ou é o do Espírito. Então, se for o do Espírito, 1 Coríntios 12, versículo 3 diz, a qual nós fomos batizados em um só Espírito. Nós temos de beber de apenas um só Espírito. Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, de si fluirão rios de água viva. Ele vai dizer no versículo mais adiante, quando diz isso, ele falava do Espírito Santo que havia de vir. Olha, fluirão de si rios de água viva. Mas o que era água viva, meu irmão? Aquilo ele estava se referindo do Espírito Santo que havia de vir, o único batismo. Aí nós já acabamos com o dízimo, acabamos com o batismo. Agora vem a heresia da Santa Ceia. Pelo amor de Deus, é muita heresia, uma atrás da outra, meu irmão. Eu fico perguntando, a palavra de Deus diz que lá em Apocalipse, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Agora eu digo, meu irmão, com essa quantidade de religião pregando mentira, como podem herdar o reino de Deus se a palavra de Deus é tão clara quando diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus? Agora vamos para a Santa Ceia, que de santa não tem nada. Se você ler 1 Coríntios, lá no versículo 11,
1 Coríntios 11. Aí você vai ver lá, quando Paulo está se referindo da Santa Ceia. Ou seja, não é Santa Ceia, a ceia do Senhor, uma mesa farta. Porque a ceia que Cristo fez com os discípulos não tem nada a ver com ceia do Senhor e mesa farta. Eu vou dar uma explicação. A ceia que ele fez com os discípulos, Mateus 26, você vai ver o versículo específico, quando ele diz, ele repartiu o pão e disse, bebei este cálice que é o meu sangue. Aí deu o pão, comeste esse pão que é o meu corpo. Aí ele vai e diz, e não bebereis mais desse fruto da vide, não, quer dizer, não cearás mais, enquanto não estiveres comigo no reino de Deus, enquanto não estiverem comigo ao lado de meu Pai. Aí esses homens vai e dizem que Jesus Cristo deixou a ordem para nós ficar comendo um pedaço de pão como suquinho de uva, enquanto a vida é toda desmantelada. Olha como é tão simples de fazer. Será que ninguém crê na Bíblia? Olha o que está escrito na Bíblia. Se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Correto? Agora, por que é que a família desses ditos condenados, que a palavra de Deus também diz lá em 2 Pedro, que a condenação deles não dormita, são condenados. Também diz em Tito 3, 10, 11, que o homem herege é condenado em si mesmo. Agora eu pergunto, por que é que esses condenados que se dizem crer em Cristo, a família é uma devassidão só? A filha prostituta, o filho ladrão, o cunhado estelionatário, porque já puxa o próprio ladrão que se denomina pastor, é outro estelionatário. Poxa, será que ninguém mais consegue crer na Bíblia? Se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aí quer dizer que eu me digo cristão, mas somente eu na minha família sou salvo, o resto é tudo desmantelado. Pelo amor de Deus, meus amados irmãos, como pode ser tanta cegueira desse jeito? Eu vou findando por aqui, meus amados irmãos, porque eu também estou um pouco ainda adoentado da garganta, de vez em quando eu tuço, mas Deus me deu força, Ele dá força para nós continuarmos vencendo, porque a palavra de Deus também diz, não é? Nós somos mais que vencedores em Cristo, que é outro versículo que eles também distorcem, não é? Que nós somos mais vencedores em Cristo. Aí ele vem com Filipenses 4 para tentar confundir a mente do povo também, não é? Quando ele diz, né? As palavras de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos mais que vencedores em Cristo, irmão, porque todo aquele que nele crê será salvo. E tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está se referindo que posso passar fome, posso passar frio, posso ter e posso não ter. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou citar um último versículo do qual eles também enganam as pessoas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não existe esse versículo na Bíblia, meus amados irmãos. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque é que os discípulos, todos eles passaram nudez, passaram fome, foram presos, açoitados. Paulo cita várias vezes. Passei fome por vários dias. Agora o versículo certo, eu quero que meus amados irmãos entendam que é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Paulo diz, estou conformado em ter e em não ter, em passar necessidade e não passar, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tenham todos uma ótima noite na Santa Paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus amados irmãos.